Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos finalmente começar a falar sobre os tão esperados relatórios. Se você está comigo desde as primeiras aulas sobre o FINAC, você sabe que nós fizemos aqui um total de um mês de lançamentos completos, onde que nós fizemos lançamentos ali de receitas, lançamos nossas despesas, também fizemos algumas transferências entre contas e até mesmo alguns pequenos investimentos, algumas aplicações financeiras em algumas contas aqui pelo nosso sistema. Agora que você já sabe como é feito tudo isso, você deve estar se perguntando: e os relatórios? Como eu faço para poder imprimir ou visualizar esses relatórios? E é sobre isso que nós vamos falar no conteúdo de hoje. Como o relatório é um assunto um pouco longo, nós vamos dividir esse assunto em 4 vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o relatório financeiro. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para que possamos ter acesso ao relatório financeiro, nós vamos aqui no menu principal da nossa ferramenta, no caso aqui no terceiro ícone, que é o ícone para relatório mensal. Vou dar um clique nele e veja que aqui eu já estou dentro da página de relatório. E eu vou mostrar para vocês cada item aqui separadamente que foi contabilizado aí pelo nosso sistema, tá ok? Então, antes que você se pergunte, nós temos também essa faixa de opções aqui. Vou falar dela um pouquinho antes de a gente começar o relatório. Se eu clicar aqui no botãozinho mais, nós vamos expandir essas opções. Aqui nós vamos ter algumas informações adicionais. Por exemplo, outros tipos de relatório, como o relatório mensal das receitas brutas, para que eu possa fazer o acesso, né? Um botão de imprimir, para que eu possa imprimir este relatório, um botão de gráficos, para que eu veja os relatórios gráficos, e um botão de período, para que eu possa trocar o período aqui de visualização, onde eu posso escolher um outro mês e um outro ano, por exemplo, para que eu possa alterar os dados aqui na minha tela. Nesse caso, eu não vou alterar, porque já está na data que nós queremos, que é janeiro de 2025. Ok? Então vamos lá. O nosso relatório financeiro, ele vai começar mostrando o saldo da empresa para a data que nós estamos visualizando, que nesse caso aqui é o mês de janeiro e ano de 2025, ok? Então ele vai mostrar o saldo da empresa, ele vai mostrar também o saldo que nós tínhamos anteriormente a essa data. Então, assim, no caso em dezembro de 2024, né, o saldo da empresa era esse valor de R$ 13.750,25. Vai mostrar o total de receitas, né, o total de despesa e o faturamento da empresa. Lembrando aqui não é faturamento do microempreendedor individual, porque o microempreendedor tem ali a sua retirada, o seu salário, né? Aqui seria somente o valor que ficou para a empresa, ficou para a pessoa jurídica ali. Então, de fato, o faturamento real da empresa, ok? Não o faturamento bruto, mas o faturamento líquido, aquilo que sobra para o caixa da empresa. Nós temos um indicador financeiro que vai mostrar se foi positivo ou negativo do mês anterior para o mês atual. Nesse caso aqui foi positivo, o valor de 3,1%, ok? Então isso significa que a empresa cresceu ali 3,1%. A primeira fase do nosso relatório, a primeira etapa, nós teremos aqui o resumo de todas as receitas da empresa no período. Onde que nós temos aqui, por exemplo, primeiro item, revenda de mercadoria, sem nota fiscal, depois revenda de mercadorias com nota, e assim por diante. Então nós temos todas as receitas, ok? Temos também aqui o que foi recebido de juros de aplicação e o que foi recebido também como quebra de caixa. Se você viu a última aula, você sabe o que é quebra de caixa, né? E o total final. E aqui ao lado nós temos a correspondência de cada item. Por exemplo, o tipo de atividade de revenda de mercadorias sem nota, nesse mês, ele representou 21,33% de toda a receita da empresa. Então aqui a gente pode fazer uma pequena comparação e já conseguimos ver que a maior receita nesse mês foi de revenda de mercadoria com nota fiscal, que
foi equivalente a 28,4% do total da receita. E assim, nós temos os outros itens também discriminados aqui, tá bom? Depois de receita, nós vamos ter os pagamentos de impostos. E aqui eu preciso explicar para vocês como funciona cada bloco desse. Muito simples, mas para que você já entenda aí a dinâmica do relatório. Aqui nós temos todas as categorias de impostos, né? E os valores que foram pagos nesse período desse mês, ok? Então, por exemplo, olha só. Aqui nós tivemos por exemplo, o Simples Nacional, ele representa 20,32% dos gastos sobre impostos, ok? Então, por exemplo, de todos os impostos que foram pagos aqui, o Simples Nacional representou 20,36%. Nesse cenário, o IPVA seria a maior despesa entre os impostos, os pagamentos de impostos, que seria de quase 60%, ok? E os impostos, todos os impostos, ele representa 4,40% de toda a despesa da empresa, tá bom? Então aqui nós temos a porcentagem relativa àquela categoria e aqui nós temos relativa ao total. Ou seja, nesse cenário aqui, o Simples Nacional representou um gasto de 20% dentro dos impostos e todos os impostos representam 4,40% de todos os gastos da empresa. E assim sucessivamente. Depois dos impostos, nós temos as despesas com funcionários, que segue a mesma linha de raciocínio. Aqui nós vamos ver, né, como que foi gasto aí, onde foi gasto, qual foram as maiores despesas dentro da categoria de despesa com funcionário, que nesse cenário aqui seria o próprio salário, né, do funcionário ali, e a despesa com funcionário representa aqui o total de 17,89% de todas as despesas da empresa. Tudo bem? Depois nós temos despesas com colaboradores, que representou ali 4,31%. Depois nós tivemos as retiradas do MEI. A retirada do MEI aqui está representando 43,13% de todos os gastos da empresa. Então, de tudo que se gastou, o salário do MEI, que foi um salário de 3.300 nessa simulação que nós fizemos, ele equivaleu ali a 43,13% de toda a despesa da empresa. Material consumo foi 2,47%, bem pequeno, né? Sendo que o maior item foi material de limpeza, 26% aqui. Despesas fixas. As despesas fixas representaram apenas 5,40% aqui neste cenário. Claro que é um cenário hipotético, é um cenário simulado, né? A gente vai ter números aí diferentes, obviamente, conforme a atividade e a situação financeira de cada microempreendedor individual de forma real. Nós tivemos também aqui o custo operacional, que nessa situação aqui foi 4,51% de toda a despesa, né? Representa aí apenas 4,51% os custos operacionais. Depois nós tivemos despesa bancária, que foi bem pouquinho, 0,46%. E a maior despesa nesse cenário aqui foi com o PagBank, né? Onde teve ali taxa de intermediação, antecipação de recebíveis, né? E teve também IOF e imposto de renda que foi cobrado sobre operações financeiras. Então ele teve uma despesa maiorzinha um pouquinho. Mas mesmo assim, foi bem pequenininho, não chegou a nem 0,5% das despesas da empresa. Despesa com patrimônio, nesse cenário aqui, quase 5%, representado aqui por manutenção de equipamentos, mão de obra, material e serviços gerais, aonde que manutenção de equipamentos foi o maior gasto entre as despesas de patrimônios, com 39,48%. Depois nós tivemos o investimento no período, e nesse caso aqui nós temos um empate, né? Nós temos um empate entre investimento tecnológico e investimento em segurança. Todos os dois foram investidos ali R$200. No caso ali, eles representam 36,3%, né, das despesas ali entre os investimentos no período.
E os investimentos representam 7,19% de toda a despesa gerada na empresa, ok? Então, de toda a despesa gerada, 7,19% saiu ali para investimentos, ok? Aplicações, aqui então nós temos as aplicações, foram feito um total de R$300 de aplicações, onde 66% dessas aplicações foram realizadas no Banco Inter e 33% foram realizadas no Banco PagBank, ok? Depois nós temos uma parte bem legal aqui, que é o extrato consolidado das contas. Aqui nós vamos ter um pequeno extrato que vai mostrar ali a condição financeira de todas as nossas contas. Então aqui a gente tem os bancos que nós configuramos lá no início, né? Que nós selecionamos, Bradesco, Inter e PagBank. Temos o caixa local, que é o caixa fixo ali, dinheiro real. E a conta moedas, que é um espaço reservado só para moedas, para troco, que a gente separa ali, ok? Então, nesse caso, veja bem, nós temos aqui o saldo anterior de cada conta, tá? Saldo anterior de cada conta. Depois nós temos as entradas, depois nós temos a saída e o saldo parcial. O que é o saldo parcial? É o que ficou, né? Por exemplo, o Bradesco entrou R$ 1.800, mas saiu R$ 1.794,40. Então sobrou o quê? R$ 5,60 ali de saldo. Então o saldo final foi de R$ 5.005,60. Subiu R$ 5,60, né? No caso aqui do Inter, nós tivemos já um pouco mais, né? Foram R$ 50,00. E no Banco Inter não mudou também muita coisa, apenas R$ 15,00. Nós tivemos aqui alterações também significativas nos investimentos. Não existiam investimentos anteriores em nenhuma conta. Nós fizemos R$400 de investimento no Banco Inter, depois nós resgatamos 200. Então, ficaram 200 e o saldo final foi 200. Depois, nós temos aqui também do PagBank, a mesma coisa. Não tinha nenhum investimento anterior, foi feito R$ 140,12. Lembrando que esses 12 centavos aqui, na verdade, foi um rendimento, né? Nós vimos nas aulas anteriores, que o valor rendeu 12 centavos no período, por isso que ele ficou 140,12 aí. Aqui teve saída de 40, sobrou aí R$100,12. E aqui nós temos o saldo final de todas as contas bancárias e aqui das nossas contas de caixa local e moedas. Moedas não teve alteração, nós não fizemos nenhum uso desse caixa aqui nos nossos exemplos, ok? Então o relatório vai finalizar com esse extrato bancário, extrato consolidado das contas. E aqui no final você tem um local para você imprimir esse relatório, carimbar e assinar, fazer sua assinatura aqui, tá certo? Lembrando que quando você imprimir esse relatório, você pode imprimir e juntar com os seus outros relatórios, né? Esse relatório aqui não é um relatório do MEI, é um relatório financeiro seu, de forma geral, mas nós vamos ver na próxima aula o relatório também do microempreendedor individual, o relatório obrigatório, que ele também gera de forma automática, certo? Se você quiser imprimir, basta clicar aqui no ícone imprimir e ele vai mandar para sua impressora padrão. Caso você queira salvar em PDF ou trocar a configuração da sua impressora, às vezes você tem mais de uma impressora aí no seu escritório ou na sua casa e você quer mudar de impressora, então você precisa vir aqui no início, nós vamos lá nas configurações, aqui em configurações eu vou clicar em configurar impressora e aqui eu posso alterar. Por exemplo, vou mudar aqui para PDF para que vocês possam ver como que vai ficar o relatório impresso, tá bom? Vou dar um OK. Agora eu vou voltar lá nos meus relatórios e vou clicar aqui em imprimir. Quando nós escolhemos a opção de PDF, então veja que ele vai mudar para mim aqui, ó. Em vez de imprimir, vai abrir um local para me salvar ali o relatório. Então vou dar um exemplo aqui, ó, relatório mensal de janeiro de 2025, só para a gente usar como exemplo. E vou salvar aqui, ok? Salvei aqui o relatório, vou dar uma mensagem de ok, só clicar aqui no ok. E agora eu posso ir lá na minha pasta onde que eu salvei esses itens e abrir aqui o meu relatório, que ele vai mostrar para mim aí. Olha que bacana. Deixa eu colocar
página aqui para vocês, de um tamanho que vocês possam ver de forma correta. Então aqui eu tenho o FINAC, né? E aqui eu tenho o relatório preenchido ali. Ele fica dessa forma quando está impresso, tá bom? E aí você pode imprimir, se você quiser, e anexar com os demais relatórios. Mas se você não quiser imprimir, ele vai ficar armazenado aqui de forma permanente no FINAC. Toda vez que você quiser reimprimi-lo, basta você vir aqui no FINAC, né? Abrir o FINAC aqui e você vir aqui relatório e imprimir, tá bom? Quando nós selecionamos aqui na tela principal, na dashboard, né, o período que a gente quer visualizar, esse período aqui ele já fica também alterado aqui nos relatórios. E da mesma forma eu posso vir aqui ó, em período, escolher aqui, ó, por exemplo, fevereiro de 2025, dá um OK. Não tem nada, né? Nós não lançamos nada ainda. Mas se tivesse lançado alguma coisa, apareceria aqui. Então eu posso fazer a alteração aqui também, tá bom? No caso aí dos relatórios. Então este foi o primeiro relatório, que é o relatório financeiro. E na próxima aula você vai ver sobre o relatório gráfico. Ele está bem aqui do ladinho. Ó. Nós vamos cortar esse vídeo só para não ficar muito longo, tá ok? Para que você possa escolher um vídeo aí que vai no conteúdo mais apropriado do que você busca. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua paciência. Te espero no próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí para poder nos ajudar na divulgação dessa ferramenta, no crescimento do canal também. E lhe agradeço desde agora. Deus lhe abençoe, um grande abraço e até a próxima.